Olá, bem-vindo ao canal Inspirações para o Altíssimo. Antes de começar o vídeo, peço que se inscrevam e deixem seu like para nos apoiar. E se você deseja se aproximar de Deus, deixei na descrição e no primeiro comentário o link de um e-book que gosto bastante. Confere lá. Agora vamos pro vídeo. Deus seja sempre louvado. Sou grato ao Senhor por Ele ter me chamado na sua bendita graça. Por misericórdia, conserva de pé até o presente momento. Louvo o Senhor por servi-lo desde a minha infância. Com 7 anos de idade, o Senhor me selou com o dom de evidência de novas línguas. Por misericórdia, conserva esse dom dentro do meu coração até o presente momento. Irmãos, agradeço a Deus. Boa parte dos irmãos que está aqui acredito que já escutaram contar isso, mas tem um motivo que o Senhor me trouxe em frente para contar. Eu louvo a Deus que quando nasci com dislexia. Eu não aprendi a ler, não conseguia ser alfabetizado de forma nenhuma. E os professores sentavam comigo para tentar me fazer aprender a ler. E eu não conseguia, dificuldade muito grande. E os melhores professores, com as melhores intenções, não conseguiram me ensinar a ler. Glória a Deus. Minha mãe, tentando ser um pouco rígida para que eu pudesse desenvolver nos estudos, glória a Deus, ela colocava a cinta em cima da mesa e falava: você vai ler? Você não levanta daqui enquanto você não lê. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus que eu não aprendi a ler por conta da dislexia. Não aprendia de forma nenhuma. Eu não entendi a mente de um dislexo, ele não consegue juntar sílabas. E eu não conseguia dar sentido para aquilo que lia, de forma nenhuma. E eu cheguei, devido a estudar no estado, eu cheguei aos 11 anos de idade sem saber ler, estava na 4ª série. Glória ao nome do Senhor. Não lia absolutamente nada. Eu vinha recitar na igreja, era do 2º conjunto, meu irmão era meu auxiliar. Ele me dava um versinho, ele tinha que ficar lendo até que eu decorasse os versinhos para mim poder vir recitar. Porque eu não conseguia ler nem um único versinho aqui na frente. Nada não lia. Irmãos, mas eu tinha um desejo de falar da palavra, de ser evangelista, de falar do Senhor para as almas. E um dia me veio na mente com 11 anos de idade que para mim ser evangelista eu precisaria saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras eu precisava saber ler. Então nesse dia eu coloquei a Bíblia em cima da mesa da cozinha, ajoelhei do lado, nunca vou esquecer disso. E naquele momento eu fiz uma oração inesquecível. Glória ao nome do Senhor. E a minha oração foi essa: Senhor Deus que está no céu, eu queria falar da tua palavra e queria que alguém um dia convertesse pelo evangelho, que o Senhor desse a graça de falar. Mas para isso eu preciso saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras eu preciso saber ler. Me ensina a ler, Senhor. Se o Senhor me ensina a ler hoje, enquanto eu viver eu vou falar da tua palavra. Glória ao Senhor. Eu levantei da oração e abri a Bíblia na primeira página, em Gênesis capítulo 1, e fui tentando ler então, juntar as sílabas, e consegui ler: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, o Senhor me ensinou a ler. Santo Senhor. Li a Bíblia completa pela primeira vez, eu tinha 11 anos de idade, estou glorificando o Senhor nessa noite. Irmãos, e o caminho de Deus, eu a contei. Há 6 anos atrás eu contei essa obra aqui. E por caminho de Deus eu tinha um desejo de fazer um curso superior em medicina. Tinha sonho de um dia ser médico. Mas Deus me ensinou a ler, eu virei um aluno assim, meio mais ou menos, né? Comecei a desenvolver aquilo tudo que tinha perdido de estudo até então. Então não era um aluno notável, não era um aluno assim muito bom, não. Glória ao nome do Senhor. Ainda estudando no estado, estudando em escola pública, e desejava fazer medicina. Um dia eu comentei com o professor, e ele falou para mim: Danilo, pobre não faz medicina, Danilo. Se você é pobre, você pode esquecer que medicina você nunca vai fazer. Glória ao nome do Senhor. Eu perguntei: por que, professor? Ele falou: porque só passa em medicina filhos de rico, onde os pais podem pagar para os filhos os melhores cursinhos, e também pode pagar um curso superior. Glória ao nome do Senhor. E uma faculdade de medicina é muito cara. Você sabe quanto que custa uma faculdade de medicina, a mensalidade? Eu falei: não sei. Ele falou para mim na época: custa mais ou menos uns 7 mil reais por mês. Hoje, para os irmãos entenderem, custa uns 10, 11 mil reais por mês. E você tem condição de pagar? Eu falei: não. Glória ao nome do Senhor. E ele virou para mim, irmão, estou falando para os irmãos, ele foi sincero. Ele falou: você também não é nem um aluno notável assim, né? Você é um aluno muito inteligente para você passar.
Glória ao nome do Senhor. Então esquece que medicina você nunca vai fazer. Irmãos, eu acreditava tanto, já que Deus tinha me ensinado a ler. Aleluia, o nome do Senhor. Lendo as Escrituras. O Senhor me passar em medicina era a coisa mais fácil do mundo na minha cabeça. Mas prestei as provas, não foi assim que aconteceu, não passei, fiquei provado, triste. Glória ao Cordeiro de Deus. Fiquei muito desanimado. Nesse tempo coincidia uma prova material muito grande em casa, uma prova muito árdua de material, prova de miséria. Glória ao nome do Senhor. E para os irmãos entender, estou resumindo o quanto consigo. Meu pai atendeu o culto, meu pai é cooperador na minha congregação, ele atendeu o culto 4 anos com um único terno. Eu congreguei 6 meses com sapato furado. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Senhor. Mas eu louvo a Deus que nenhuma dessas provas e nada do que passamos por 8 anos de prova, que foi a nossa amiga em casa, isso não nos impediu de servir o Senhor. Irmãos, eu louvo o Senhor que no meio dessa prova terminei o ensino médio, precisava trabalhar com alguma coisa, não consegui emprego em nada, e a profissão que me aceitou foi vendendo picolé na rua. Glória ao nome do Senhor. Eu fui vender picolé na rua e pegava um carrinho de sorvete e vendia picolé. E assim foi por 2 anos e pouquinho da minha vida. Andava 10 km por dia empurrando um carrinho de sorvete e vendendo picolé. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, para quem não conseguia um emprego, para quem não conseguia uma profissão, acreditar naquele sonho que eu tinha de um dia ser médico se tornava cada vez mais impossível. Era cada vez mais impossível. Glória ao Cordeiro de Deus. Fui muito humilhado na rua. Glória ao nome do Senhor. Um dia fui vender picolé na porta de uma escola no bairro onde resido. E a diretora, diante dos moços do meu conjunto, sou auxiliar de jovens e menores, ela me expulsou, irmão. Como se toca um cachorro, ela me tocou na porta da escola, que eu não podia vender sorvete ali, que ela ia me chamar Indec, que ia me chamar Cetec, ia fazer, enfim. E ela me xingou de tudo que os irmãos possam imaginar. Nesse dia eu saí andando, chorando, e a hora que eu cheguei na esquina, entrei debaixo de uma árvore e comecei a chorar. E eu chorei tanto que molhei a camisa, de tanto que eu chorava, em lágrimas. E eu falei, Senhor, eu nunca reclamei de prova nenhuma. Eu nunca reclamei de nada que o Senhor permitiu na minha vida. Eu não reclamei da miséria estar na nossa casa. Não reclamei de cuidar da minha mãe 4 anos enferma na cama. Glória ao nome do Senhor. Não reclamei de não ter uma profissão, de não ter um serviço. Não reclamei, Senhor. Mas, glória ao Cordeiro de Deus, eu não esperava que eu, sendo teu servo, eu merecia passar por uma humilhação dessa, diante de todo o bairro, testemunhados, irmãozinhos da comum. Glória ao nome do Senhor. Eu não imaginava que eu precisava passar por uma humilhação desse tamanho. E eu chorando. E do tanto que eu chorava, eu escutei a voz de Deus falar comigo debaixo daquela árvore. Eu provo uns para criar um caminho de libertação na vida de outro menino. Santo Senhor. Deus seja louvado. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece se eu for um filho fiel até o fim. Agradeço a Deus também pelo Ministério da Música, pelo selo da promessa, pela família e pelo lar de paz que o Senhor tem me dado. Agradeço a Deus pela preparação de estar congregado com esta irmandade. E quando eu entrei aqui, o Senhor colocou dentro do meu coração para agradecer a Deus por uma obra que Ele fez na minha vida, porquanto durante a minha mocidade passei um processo, uma luta, uma prova espiritual bastante grande. Naquela época nós não sabíamos o que era depressão, o que era esse tipo de enfermidade, e eu era uma pessoa bastante fechada, nunca contei nada para ninguém, e na minha cabeça eu achava que era uma luta de mocidade, que quando Deus preparasse de casar, isso terminaria, bendito o nome do Senhor. E assim os anos foram se passando, mas eu agradeço a Deus que o Senhor preparou uma das suas filhas para ser minha esposa. Eu achei também que aquela prova teria terminado, mas os meses foram se passando, e quando eu percebi aquela prova voltou, ainda maior e mais difícil, bendito o nome do Senhor, uma tristeza muito grande, e eu comecei a perceber que aquela situação afetava não só a minha felicidade, mas afetava a minha vida profissional, meu desempenho no trabalho começou a cair. E um dia eu chamei a minha esposa, contei o que estava acontecendo e começamos a procurar os médicos, bendito o nome do Senhor. Comecei ali a fazer um tratamento,
glória ao nome do Senhor, mas não vi efeito, bendito seja Deus. Em um dia bastante triste, voltando do médico, eu olhei para o céu e falei, Senhor, tem misericórdia, olha para mim. E naquele momento, dentro daquele carro, a voz de Deus soou dentro do meu coração, a tua libertação está na minha mão, bendito seja Deus. Naquele momento, eu fui tomado de uma fé tão grande, e fui até um pouco imprudente, mas era a fé que o Senhor tinha me tomado. Cheguei em casa, comuniquei à minha esposa que a partir daquele momento ia parar com tudo, ia esperar na misericórdia de Deus. E eu agradeço a Deus que os dias foram se passando, aquela situação afetou até a minha vida espiritual. Nunca deixei de congregar, nunca deixei de servir a Deus, sempre falava, Senhor, nem que for arrastando, eu vou na tua casa. Mas comecei a me esconder do trabalho na obra, bendito seja Deus, as coisas que fazia, comecei a me ocultar, bendito o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus que no meio dessa situação ainda se levantou uma guerra, uma perseguição. Em um dia muito triste eu falei, Senhor, eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais essa situação, faz uma obra, bendito seja Deus. E assim recebi um convite para ir numa reunião familiar, e naquela noite eu estava escondido num canto, quase dentro do armário, porque a tristeza era tão grande e eu não queria transparecer por ninguém. E naquela noite o Senhor falou comigo, se prepara que o tempo da tua libertação chegou. Eu agradeço a Deus que naquela mesma semana, aquela perseguição o Senhor mandou embora, e recebendo outro convite para ir congregar, bendito seja Deus. Eu agradeço a Deus que aquela noite eu nunca mais vou me esquecer, porque anos de prova, durante a palavra, em poucos segundos o Senhor anunciava e dizia, a guerra que você entrou, a angústia que te toma, termina agora, bendito o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus que naquele momento o Senhor me pôs em liberdade, mandou aquela tristeza embora, devolveu a alegria, voltamos a trabalhar na obra, bendito seja Deus. E nesse meio tempo o Senhor já liberto, preparou de viajar com alguns irmãos, e na volta os irmãos falaram, vamos passar na casa de um irmão que está enfermo e vamos fazer uma visita rápida para ele. E assim fizemos, irmãos. Eu agradeço a Deus que foi uma visita bastante rápida. Oramos, quando levantamos, aquele irmão que estava enfermo olhou para mim e disse, se prepara, porque as tuas férias estão acabando. Eu saí daquela casa sem entender, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Passaram alguns dias, os irmãos passaram na minha casa e falaram que tinham sentido da parte de Deus que a partir daquele momento eu faria parte da administração do setor 9 ali em Interlagos. E eu dou graças a Deus que aquilo que Deus deu na boca do servo de Deus se cumpriu, porque ali hoje nós trabalhamos em mais ou menos 40 casas de oração, não tem dia, não tem hora, e o Senhor assim fez essa obra na minha vida. E eu dou graças a Deus que no mês passado, trabalhando nesta parte, bendito seja Deus, eu levei a minha mente ao céu e falei, Senhor, nós temos visto o trabalho da tua obra na parte material, o Senhor tem operado bastante coisa bonita, mas que saudade de ver uma obra espiritual, que saudade de ver um movimento do céu na minha vida, na minha casa. Glória o nome do Senhor. E assim, com alguns irmãos da administração, fomos até uma casa de oração ver uma parte, e ali ficamos para congregar. Naquela noite o Senhor mandou a sua palavra e disse, hoje a minha misericórdia te alcança, vou inventar os céus e a terra ao teu favor, mas vou cumprir o desejo do teu coração. E eu agradeço a Deus que há mais ou menos 15 dias atrás o Senhor preparou de estar congregado em uma casa de oração, e naquela noite deixamos as crianças no espaço infantil, e ali foi falado, foi explicado para as crianças sobre os dons de Deus. Eu dou graças a Deus que Deus fez uma surpresa naquela igreja, selando 10 crianças com a promessa, 3 irmãs do espaço infantil, e a glória que estava naquele lugar se estendeu até a igreja. E eu dou graças a Deus que ao final do santo culto, porque eu entrei naquela noite na certeza que o Senhor faria alguma coisa, que o Senhor passaria na minha casa, na minha família. Glória o nome do Senhor. Quando eu olhei para trás, a minha esposa estava manifestando a promessa, e ela tinha sido selada na infância, mas nunca mais havia manifestado.
pecado. Naquela noite, Deus devolveu a linguagem para minha esposa. Glória ao nome do Senhor. A glória de Deus foi tão forte que voltamos de São Caetano, Interlagos, manifestando dentro do carro. Eu só não bati o carro naquela noite porque Deus guardou. E hoje eu posso agradecer a Deus porque o Senhor ouviu a nossa oração e cumpriu o desejo do nosso coração. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Mas pensa no moço que não brincava de ser crente, mas a função dele não era perigosa. Ele era ajudante de caminhoneiro, e um caminhoneiro pervertido. Não que todos os caminhoneiros são, claro, aquele era, não valia o que comia. E descobrindo que o irmãozinho era crente, falou: um dia eu vou te aprontar uma que você vai ver se você é crente. Glória a Deus. E aprontou mesmo. Numa viagem que fizeram longe, esse caminhoneiro parou num posto e lá tinha já, ele já sabia aqui como é que funcionava lá. E o irmãozinho, o nosso irmãozinho, ficou no baú. Ele levava a marmita e comia no baú. E o caminhoneiro foi lá e mandou 3 moças lá da vida, seminuas. Falou o caminhãozinho que era, que estava o irmãozinho, combinou todo o pagamento, pagou tudo, e falou que o moço ainda era moço, né? Só que ele não sabia que Deus estava no moço. Glória a Deus. Irmão, Deus está dando aqui hoje, por essa palavra, uma defesa para todos que estão aqui, que nem você sabe que você tem essa defesa, mas vai aparecer na hora. Ah, Senhor, mas eu não tenho a promessa. Vai aparecer na hora. E quando ele tinha acabado de almoçar já, ele ficou lá descansando. Ele viu aquelas 3 moças vindo em direção ao baú onde ele estava. E ele, percebendo que vinha, e ele já começou: Senhor, me cobre com o teu sangue. A irmandade clama de vez em quando, e precisa clamar. Tem coisa que está na tua casa, você não sabia, hoje o Senhor te ensina. Clama pelo meu sangue. Pode estar no teu filho, pode estar na tua filha, pode estar no teu marido, pode estar enviado por quem que for. Clame pelo sangue do Senhor. Põe o véu na cabeça e clama pelo sangue do Senhor, irmã. O Senhor me manda pregar, não vai demorar 7 dias. Aquilo que está lá não vai conseguir ficar mais lá dentro. Glória a Deus. Deus trouxe agora isso aqui. Tem coisa que vai sair pelo clamar do sangue do Senhor Jesus. Então, irmão, quando veio ter segunda vez: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. E as moças aproximando. Terceira vez: Senhor, me cobre com o teu sangue. Elas já estavam bem perto. E quando clamou pela terceira vez, a promessa manifestou no moço. Começou a manifestar em língua. Uma linguagem bonita. Tem gente que tem vergonha de dar glória até dentro da igreja. Entra mudo e sai calado. Não precisa gritar, nem pular, nem bater, mas dê glória, irmão. Quando ele começou a manifestar em língua, irmão, a moça que estava no meio parou as duas e disse: parem.
O que está visitando esse moço também tinha. Eu era organista na congregação. Eu perdi, mas ele não vai perder. Parem aqui. O Senhor, receba esta palavra, mergulhemos dentro dela, e o Senhor colocará defesa em todos nós que estamos aqui, e te confirma, Deus, de novo para nós ajoelhar. O teu amém que você falou há 10 minutos atrás está selado. Teu desejo é mais forte do que a tua carne. Esta é a palavra que Deus mandou. Fiquem agora para nós orar. Que Deus pode, nesta oração, completar algumas obras aqui hoje, nesta segunda-feira, último dia de abril. Último dia de abril. Último dia que esta coisa te acompanhou. Vai ficar aqui dentro do Jordão, e as correntezas vai levar para a profundeza do mar. Deus seja louvado. Obrigado a todos que assistiram até agora. Por favor, deixem seu like, é muito importante. Compartilhem o vídeo para que outras pessoas possam assisti-lo. E não se esqueçam de clicar na descrição do vídeo para adquirir seu e-book. Se inscrevam no canal. Até breve.